Olá, tudo bem? Meu nome é Marco Antônio, eu estou cursando o curso de Engenharia de Materiais e fazer aqui a abertura do trabalho que eu fiz aqui com meus colegas sobre a importância da química nos cursos de engenharia, né? No caso, engenharia metalúrgica, de materiais e de produção, né? Então, é complicado porque temos que definir a química, sendo que nós mesmos somos entes químicos, né? A química ela está em tudo, no ar que a gente respira, na água que a gente bebe, nos materiais que são construídos na cidade, né? Nos circuitos eletrônicos que nós tanto usamos, né? E até no funcionamento do nosso próprio corpo, né? Nós somos entes químicos, né? Mas assim, mais do que uma matéria escolar, né? A química ela acaba sendo talvez uma das maiores conjecturas humanas ou melhores ferramentais humanos que nós temos para compreender a realidade como ela é, né? A própria evolução da humanidade pode ser denotada pela capacidade química de manipulação da realidade que nós tínhamos, né? Enfim, mas nesse vídeo nós vamos tentar passear um pouco durante todos os temas, né? Vamos tentar um pouco da historicidade, da história dela no Brasil e suas aplicações nas diversas engenharias, principalmente naquelas que estão sendo cursadas aí na UERJ, né? O primeiro tópico aqui que a gente definiu foi falar o que é a química, né? Propriamente dito, né? A química é uma ciência que estuda a matéria no geral, né? Sua composição, suas propriedades, suas transformações e particularidades, né? Mas pensar que a química é de forma mais filosófica é pensar na relação entre o ser humano e o mundo material, né? Desde os tempos mais antigos, o homem observava a natureza, os fenômenos naturais e a partir daí criou ferramentas, técnicas, produziu alimentos, curar doenças e construir civilizações, né? Ou até mesmo destruí-las, né? Enfim, a química começa desde o mais simples, do Neandertal cozinhando um alimento na fogueira, o domínio do fogo, né? Foi um ponto de ruptura muito grande na evolução humana, né? Que alavancou muito, desde o ferro, o domínio do ferro, dos metais, a idade dos metais, né? Onde o ser humano conseguiu dominar, né, o metal e com isso conseguiu ter uma capacidade de extrair, né, os recursos de maneira muito mais fácil, né? Enfim, mas por trás desses fenômenos que são banais até pra gente, a gente acabou até descobrindo que haviam coisas mais complexas ali dentro, envolvendo átomos, moléculas, ligações químicas, reações, e assim a química conecta o invisível ao visível, né? Porque isso se trata de um mundo que a gente não consegue ver propriamente dito, aquilo que a gente chama de quântico, né? Ela explica como pequenas estruturas formam a diversidade do mundo, por isso estudar química não é entender apenas a matéria, é entender como o ser humano aprendeu a transformar o conhecimento, tecnologia em progresso, a manipulação da realidade num todo, né? Agora eu vou passar a minha fala para um outro colega aqui para dissertar sobre a história da química. Tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Pedro e aqui eu e meu grupo a gente vai comentar um pouco sobre a química e a minha parte ficou com a história da química. Eu vou dar uma resumida aqui pro pessoal para ver se ficar mais lúdico, para entender um pouquinho, né, introduzir um pouco a história da química para nós, engenheiros, futuros engenheiros aqui. A química ela começa muito antes da ciência formal. Lá nas antiguidades, quando os gregos buscavam explicar a natureza com a matéria, como os filósofos, como querendo buscar, né, a terra, a água, o fogo, para poder explicar esses elementos, esses fenômenos, eles tinham que buscar alguma coisa para explicar isso. E a química foi uma precursor, né, dessa parte. Foi os primeiros passos, digamos assim, da química. Embora ela tivesse uma visão meio limitada, né, dessa parte só de ar, fogo, nada muito rebuscado, foi a primeira tentativa do ser humano em tentar entender esses fenômenos. Com isso, teve as práticas, uma das primeiras práticas foi a metalurgia, com a questão do molde, assim, com aços, essa parada toda, a produção de cerâmica, vidros, de ferramentas como espadas e tal, na Idade Média, naquela parada toda de guerras. Esse foi um dos primeiros contatos do ser humano com a química. E, de certa forma, a química começa a dar outros passos maiores, a partir da Idade Média, onde surge a alquimia,
essa parte da filosofia do misticismo, das bruxas, né? Dessa forma assim. Mas mesmo com esses erros e tal, foram desenvolvendo técnicas de laboratório, o método científico veio mais para frente, a química moderna veio para se consolidar nos séculos entre os 17 e 18, quando a observação passou a ser guiada muito pelo próprio método científico, com a experimentação, observação. E um dos pais disso, né, da pai da química moderna, foi o nosso querido Antônio Lavoisier. A nossa querida frase, aquela frase, nada se cria, tudo se transforma. A grande frase que revolucionou a química como um todo. Aí partindo muito mais à frente com John Dalton, com a teoria dos modelos atômicos, uma das primeiras teorias, onde é formada que as partículas indivisíveis chamadas átomos, aquela parada toda. Daí a química realmente se transformou na química que a gente conhece hoje em dia, com o desenvolvimento industrial, tecnológico e científico ao mundo moderno. Oi, meu nome é Marcelo, sou estudante de Engenharia de Materiais na UERJ e hoje vou falar um pouco sobre a química no Brasil. No Brasil, a química teve grande importância no desenvolvimento científico, industrial e sanitário. Ao longo do tempo, o país construiu instituições de pesquisa, universidades e centros tecnológicos que contribuíram para a formação de profissionais e para a inovação. Um exemplo marcante é o Instituto Butantan, referência nacional e internacional na produção de soros, vacinas e pesquisas biomédicas. Sua atuação mostra como o conhecimento químico aliado à biologia e à tecnologia pode gerar impacto direto na saúde pública e na qualidade de vida da população. Além disso, o Brasil se destaca em áreas como biocombustíveis, química de alimentos, agronegócio, mineração, petróleo e desenvolvimento de novos materiais. Mesmo enfrentando desafios, a química brasileira possui relevância estratégica e grande potencial de projeção internacional, especialmente em setores ligados à sustentabilidade e à biodiversidade. E é isso, agora eu deixo com o próximo que vai falar do próximo tema. Meu nome é Gabriel, eu curso Engenharia de Produção e eu vou falar um pouco sobre os grandes polos químicos e o panorama industrial no Brasil em geral. Bem, no panorama industrial, a química está presente em diversos polos pelo Brasil e muitas empresas que movimentam a economia brasileira. Bem, no Rio de Janeiro e na região sudeste, a química aparece bastante com força nas indústrias de petróleo, gás, petroquímica e etc. Diversas empresas e complexos ligados à cadeia de petróleo, elas têm enorme importância, pois elas transformam matéria-prima em combustíveis, plásticos, solventes e diversos outros insumos. Além disso, polos industriais como o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, eles são fundamentais para a produção nacional. Também é muito importante destacar empresas de cosméticos, alimentos, medicamentos e saneamento. Dependem diretamente da química. Isso mostra que a química está muito presente no nosso dia a dia, né, muito rotineiramente, e nós não percebemos. E ela também está muito envolvida, ela está muito ligada a atividades que geram emprego e que estão relacionadas à tecnologia e desenvolvimento regional. Fala galera, estou aqui de volta para explicar agora mais aprofundadamente da minha área, que é sobre a engenharia metalúrgica. E na química, exatamente, a engenharia metalúrgica, na verdade a química, a engenharia metalúrgica tem um papel muito mais central, porque ela está muito presente por conta da extração de metais, a partir dos minérios, até o uso final nas indústrias, onde que esse material, esses minérios, são mesmo feitos para a produção, né, para grande escala. E os engenheiros metalúrgicos precisam compreender as reações químicas, essa parada toda envolvendo os elementos, a purificação dos materiais, a purificação desses metais e a formação dessas ligas metálicas. Né? O engenheiro metalúrgico vai produzir o aço, ele tem que entender que ele tem que controlar a quantidade de carbono, entre outros elementos químicos, para poder conseguir fazer o aço. Saber a maior dureza, a resistência mecânica, ou a maior proteção contra a corrosão desse aço, desse material que ele está fazendo.
Então, a química sempre está presente nos tratamentos térmicos, nos processamentos de revestimento, que melhora o desempenho dos materiais em diferentes aplicações nesse meio da engenharia metalúrgica. Oi, sou eu de novo. Dessa vez eu vou falar sobre a minha engenharia, a engenharia de materiais. A química é essencial para estudar os diferentes tipos de materiais e desenvolver novas soluções para a indústria e para a tecnologia. Essa área trabalha com metais, polímeros, cerâmicas, semicondutores e materiais compósitos. E a química ajuda a compreender a composição e a estrutura de cada um deles. Além disso, a química tem papel fundamental na criação de materiais inovadores, como biomateriais para uso médico, materiais leves para a indústria automotiva e aeroespacial, e materiais sustentáveis que causam menos impacto ao meio ambiente. Portanto, na engenharia de materiais, a química é uma base indispensável para a pesquisa, o desenvolvimento e a aplicação de materiais com alto desempenho. Na engenharia da produção, nosso foco é planejar e otimizar sistemas. A química é uma ferramenta indispensável nesse trabalho, pois grande parte dos processos industriais envolve transformação de materiais. Compreender a química nos permite não apenas produzir, mas produzir com mais inteligência, qualidade e menor impacto. A contribuição mais imediata está na seleção de materiais, seja em uma fábrica de alimentos, cosméticos ou combustível. É o conhecimento químico que garante a escolha da matéria-prima correta. Além disso, no controle de qualidade, a análise química assegura que o produto final atenda aos padrões exigidos pelo mercado e pela legislação, evitando falhas e garantindo a segurança do consumidor. Bem, a química ela é uma aliada estratégica na redução de desperdício. Você entendendo e compreendendo as reações e as propriedades das substâncias envolvidas nos processos, você consegue ter uma economia de energia e uma diminuição das perdas, utilizando os recursos naturais de uma forma muito mais racional. Isso se estende à gestão dos resíduos, onde a química ela consegue identificar poluentes e ela define os melhores tratamentos, promovendo uma produção mais limpa e muito mais sustentável. Então, com tudo que vemos no vídeo, podemos concluir que da filosofia antiga à indústria moderna, a química acompanha a trajetória humana como ciência da transformação. Compreender a química é compreender a matéria, a tecnologia e o próprio caminho da sociedade. Mais do que fórmulas e reações, a química é uma ferramenta para entender o mundo e transformá-lo.